Bom dia, igreja, bom dia, amados. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse momento, de uma certa forma, difícil, mas nós estamos acostumando com essa situação de ficar dentro de casa. É ruim, né? Mas eles falam do novo normal. Então, por gentileza, eu gostaria muito que vocês ficassem até o final e prestassem atenção nessa aula, por favor. Então, nós iremos pedir a Deus que Ele nos oriente, primeiramente. Amém? Vem fazer uma oração agora. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar ministrando mais uma aula da Escola Bíblica. Senhor Deus, que o Senhor possa me capacitar, me dar sabedoria, que as pessoas também que estejam do outro lado estejam com o coração aberto, Pai, para ouvir a Sua palavra. Eu queria também pedir uma oração para o nosso pastor, para a família pastoral, para a liderança da igreja, dos departamentos. São todos envolvidos nesse momento, Pai. Nos capacite, Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, o Jackson, o pastor Jackson, ele dá o título para essa lição de A Importância da Transição numa Terra de Resistência. Ele usa como texto base Neemias, de 2 a 20. O pastor Jacques também ele faz algumas referências sobre a mineridade, ele traça alguns paralelos entre mineridade, textos bíblicos. E nesse caso ele vai falar de que ele usa, depois que Neemias recebeu a incumbência, ele recebeu de Deus o toque de Deus para fazer a reconstrução do muro, uma vez que quando ele saiu aos arredores da cidade de Jerusalém, viu que os muros estavam todos destruídos. Ele ficou muito triste com isso, ele chorou bastante e pediu a Deus meios para poder viabilizar a construção do muro. Ele então, o que o Neemias fez? Ele foi buscar apoio de colaboradores, ele foi buscar apoio de formadores de opinião, os magistrados na época de Jerusalém. Ele, então, com o projeto pronto, com os apoiadores e as pessoas todas envolvidas, ele então foi buscar uma forma de documentar e não só ter o apoio dessas pessoas, mas também do poder público. Na época tinha um poder público também, então por isso que ele não podia fazer nada de qualquer maneira. Da mesma forma, nós também não podemos. Quando nós temos um projeto, uma vontade, um desejo muito grande, nós precisamos passar por todos os trâmites legais para poder viabilizar uma construção, um projeto em nossa vida. Isso vale para quê? Vale para tudo, vale para nosso lado pessoal, nosso lado espiritual e profissional. Então, o que Neemias fez? Ele precisou dos colaboradores, assim, se encarregaram de convencer outras pessoas no meio político, social, moral, cultural e econômico. Ele fez tudo correto. E no primeiro tópico, ele dá o segundo texto, assim, e ele dá um título, primeiro tópico, investido de poder e autoridade. No versículo 6 e 7, portanto, do capítulo de Neemias de 1 a 20. O rei soberano e investido de poder e autoridade precisava de informações claras que pudessem autorizar o projeto de Neemias. Quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Isso chama atenção para a necessidade de colocar no papel todos os projetos de forma clara, estabelecendo o que? Quando, quem, como, quanto e quais os resultados se quer obter. Afinal, ninguém coloca seu nome e dinheiro em um projeto para o qual as finalidades ou propósitos não estão claros e definidos. Isso vale hoje também, quando você tem um projeto para construir uma casa, um prédio, uma fábrica. Um banco, por exemplo, não vai fazer um empréstimo se você não tiver bem orientado, bem calçado, bem documentado e garantias. E assim, na época também o rei precisava dessas garantias. Os governadores do Trans-Eufrates precisavam saber quem era aquele que estava indo com uma grande comitiva rumo a Jerusalém, portanto, eles precisavam de credenciais, ou seja, as cartas de apresentação do rei, não só
não só o mineiro, mas qualquer outro povo que age com sabedoria e segurança, quer saber de onde o líder do projeto vem, qual o projeto que ele tem em mente e o que todos vão ganhar com o mesmo. Isso não é resistência, isso é oposição, isso é sabedoria. Então, quando nós temos um projeto, quanto mais pessoas tiver do nosso lado, mais tranquilo a gente vai realizar o nosso projeto. No tópico 2, servidores públicos, no versículo 8 e 9 de Neemias, portanto, Asaf, que era o guarda florestal do rei, e quem deveria ter o controle sobre tudo que entrava e saía, não iria deixar que Neemias cortasse uma árvore sequer, sem que esse apresentasse uma carta de autorização de liberação do corte. Asaf era como se fosse o chefe do IBAMA, nos momentos atuais, só que ele ali era do rei. Como servo de Deus, Neemias não dá um jeitinho, mas segue os trâmites legais para que pudesse reconstruir os muros de Jerusalém. Nós, servos de Deus, devemos fazer a mesma coisa e nunca tentar dar um jeito. É verdade, nós sabemos que nós mineiros não somos desconfiados, né? Não só os mineiros, mas existem 2 cidades no Brasil que eles usam para poder experimentar produtos. Se aquele produto, um eletrodoméstico, uma geladeira, um carro, se der certo nessas 2 cidades, Curitiba e Belo Horizonte, então pode lançar para todo o país. Então, por isso que nós somos desconfiados, que é muito difícil de aceitarmos o novo. Portanto, mas é verdade que o mineiro gosta de coisa certa, como ele disse, mas não se iluda. Infelizmente, a história nos mostra que nosso povo está cheio de jeitinhos. Por exemplo, quem nunca viu falar do Santo do Pau Oco? Todos nós já ouvimos falar. O famoso Santinho do Pau Oco, que era uma escultura de madeira ocada representando o santo, em que se fazia contrabandeava o ouro e mercadorias proibidas da coroa. Olha para você ver, gente, isso aí já vem de longe. Só que hoje eles não usam mais o santinho, eles usam carga de trigo, lá embaixo eles colocam droga, eles usam carga de madeira, enfim, nós estamos cansados de assistir e ouvir isso. Não é verdade? Então, esses dias mesmo caiu um grande comerciante e nós, infelizmente, quando não faz a coisa correta, dá problema. E nós, irmãos, nós somos crentes, somos evangélicos, a gente tem que ser diferente. Porque imagina quantas pessoas que não vão estar envolvidas, pessoas que podem sofrer pelo fato de serem inconsequentes. Irmãos, no top 3 agora, irmãos, no versículo 11 e 16, conforme diz certamente o Álvaro Grant Lorian, ele está falando de um pensador com certeza, que ele fala o seguinte: ninguém é tão pobre que não possa ajudar, nem tão rico que não precisa de ajuda. Estamos todos dependendo. E muitas vezes os pobres ajudam muito mais do que os ricos. Neemias sabia que para realizar mudança efetiva deveria contar com a participação do povo comum, e de fato isso participou. Dessa forma, queríamos que mudanças efetivas aconteçam na vida da igreja, da comunidade, da cidade, do estado, do país e do mundo. Não podemos deixar de compartilhar a visão com aqueles que, aos olhos de muitos, não têm força e condições de fazer mudanças. São essas pessoas que realmente nos ajudarão a alcançar o alvo de Deus, que Deus tem para a nossa vida. Os nobres muitas vezes não querem arregaçar as mangas, sujar as mãos e transpirar intensamente para que o trabalho aconteça. Neemias vivenciou essa experiência. Porém, os seus nobres não meteram o seu pescoço no serviço do seu Senhor. Neemias 3:5. Neemias ficou muito decepcionado porque ninguém queria ajudar na hora. E na obra pronta você sabe quem que aparece, né? Infelizmente. Concluindo esse estudo, irmãos, você viu que ele é bem didático, bem orientado. Ele é um estudo de muita moral, de muito aprendizado espiritual também, para que nós continuemos sendo os exemplos. Amém, irmão? Concluindo esse estudo, aprendemos que nessa lição, que numa terra de resistências, precisamos ter humildade de contar com o apoio de muitos colaboradores, ter autorização ou permissão do que estão na posição de poder, para chegar aos subordinados que cumprem ordens, e contar com o trabalho do povo comum, que mais que qualquer outro segmento social sente na pele os dramas do dia a dia
e deseja ardentemente mudança que traga o benefício de caráter permanente. E mais do que isso, na maioria das vezes tem disposição para contribuir em todos os sentidos, pois querem se sentir úteis, ofertar e ver sua comunidade melhorar. Irmãos, então é isso. Esse estudo ele é bem sucinto, ele é bem claro, bem direto, bem objetivo. Muito obrigado, irmãos. Continue conosco, continue tendo um domingo bacana, especial. Deus está no controle. Vai ter pregação, vai ter louvor. Amém, irmãos? Nós tenhamos o melhor domingo e uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.